Quero te convidar para esse tempo de reflexão da Palavra de Deus, a abrirem sua Bíblia ou acessarem aí no seu aplicativo, no seu celular, na Epístola de Judas. Nós leremos alguns versículos, vai aparecer aqui, se você quiser acompanhar a leitura comigo, fique à vontade, tá bom? Judas, interessante, uma curiosidade, Judas tem um capítulo apenas, então, quando acontece isso, né, e são poucos os livros da Bíblia que acontecem, a gente não menciona o capítulo, a gente só menciona o versículo. Então, Judas 3, 4, 11, 17 a 23 é que eu vou ler aqui. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos. Santos aqui são os fiéis, são os crentes no Senhor Jesus, assim chamados por serem separados, né, dessa vida de pecado. Portanto, a todo aquele que crê em Jesus. Foi confiada aos santos de uma vez por todas, pois certos homens cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o único e soberano e Senhor. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, e buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar por seu instinto natural, pois não têm o Espírito de Deus, aqui o Espírito Santo. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Iniciei no domingo passado uma mensagem, ou uma primeira mensagem de uma pequena série que intitulei aqui Últimos Tempos. Isso porque na Bíblia aparece essa expressão, assim como lemos aqui agora, últimos tempos. Na semana passada falamos a respeito de últimos tempos e a humanidade. Sempre que essa expressão aparece na Bíblia, últimos tempos, últimos dias, às vezes, ela não está relacionada aqui a um fim eminente, vai acontecer amanhã com o episódio tal, o evento tal. Não, mas ela já significa uma época que se iniciou com a primeira vinda do Senhor Jesus e ela culminará na volta de Jesus. É bem verdade que a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. Ele pode voltar esta noite, pode voltar amanhã, mas todo esse período é chamado de últimos dias. E na mensagem anterior, quando falamos sobre últimos dias e a humanidade, falamos, na verdade, da decadência da humanidade afundada em seus pecados. Timóteo, na carta que ele recebe de Paulo, a segunda carta, no capítulo 3, Paulo escreve para ele: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos e por aí vai. E ele começa a falar que as pessoas deste tempo, e é o tempo que vivemos, elas seriam dirigidas pelo amor a si mesmo, pelo prazer a si mesmo, em detrimento do amor a Deus. Teriam aparência de piedade, ou seja, de uma fé, de um adorador, mas negariam o poder de Deus. Com isso, destruição de valores e das instituições divinas, como o casamento e como a família, estariam sendo atacadas, e a gente tratou disso nesse último sermão, nos chamando aqui a atenção à necessidade de estarmos atentos a isso, a nos afastarmos de tais pessoas e a permanecermos firmes na palavra. Ele diz assim a Timóteo, lá no 3,14, você, porém,
permaneça. Permaneça nas coisas que aprendestes. Permaneça na palavra que você recebeu. Permaneça firme na doutrina da palavra de Deus. Uma outra expressão que vai aparecer aqui é a que nós lemos na epístola de Judas. Quem é esse Judas aqui, aliás, né? Judas não é um nome muito comum hoje, eu não entendo por quê. Não sei se você conhece algum Judas aí, né? Não tem muitos, talvez tenha algum, não? Algum Judas? Não, tem nenhum. Por quê? Porque Judas foi o nome lá do traidor, os Judas Iscariotes. Mas esse Judas aqui não é o Iscariotes. Graças a Deus, né? Esse Judas aqui é o Judas que foi irmão de Jesus, né? Filho de José com Maria. E interessante que ele, quando ele escreve essa carta, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele não se considera digno de dizer que ele era irmão de Jesus, ele é servo de Jesus Cristo. E aí ele fala, irmão de Tiago, que era o outro irmão de Jesus, e que era ali um dos principais da igreja naquele tempo, não é o Tiago discípulo, é o Tiago irmão de Jesus. Então esse é o autor da epístola, tá bom? E ele vai dizer então aqui que nos últimos dias apareceriam, versículo 18, alguns zombadores. Depois Pedro vai falar em falsos profetas, a gente vê. Então eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre isso, sobre o evangelho falsificado, sobre o profeta, o mestre, que engana a muitos, falando de um produto falsificado. Você já comprou algum produto falsificado? Quem aqui, sem saber, já comprou, né? Você imagina que tenha sido sem saber, eu espero. Você foi ali, né, alvo de um golpe. Eu não sei, mas se você comprou e você chegou lá e falou assim para ele na banquinha, falou assim, olha, esse produto aqui é original. Aí ele virou para você e falou assim, é original, né? Você perguntou quanto que custa? Ele falou 33. Aí você comprou achando que era original. Mas aí passou um tempinho, quebrou, parou de funcionar. Eu me lembro, né, que algumas pessoas assim iam muito a São Paulo, né? A gente morava em São Paulo muitos anos. Aí eles gostavam de visitar 25 de março, né? E aí compravam uns relógios bonitos na 25 de março, né? Mas já compravam 6, porque ele funcionava uns 2 meses e parava, né? Então, um produto falsificado. Mas é quando a gente compra alguma coisa falsificada assim, ou a gente, né, é enganado, vem um sentimento no coração, né? Um sentimento ruim, né? Que você foi passado para trás, você foi enganado. Você fala assim, eu, tão esperto, tão esperta, como me enganaram? E aí vem esse sentimento, fica aquele gostinho amargo, né? Aquela consequência. Eu fiz uma pesquisa aqui, sobre quais seriam os maiores itens falsificados segundo alguns órgãos internacionais. E aí o primeiro produto que apareceu aqui na lista, né, de mais falsificados, segundo a Organização Mundial de Saúde, inclusive, são produtos farmacêuticos, medicamentos falsificados ou de qualidade inferior. Tem gente que trabalha aqui na área dos medicamentos, né, que vende e tal, é representante, sabe. E como é complicado, né? Porque a gente vive uma população no Brasil que a gente está envelhecendo cada vez mais, a gente precisa, né? Tanto é que está bombando de rede de farmácia por aí. Então você que precisa tomar muito medicamento, né? Assim como eu tomo os meus também, né? Você que às vezes é meio hipocondríaco também, né? Gosta, né? Cuidado com os medicamentos falsificados, né? O segundo item que aparece aqui, em segundo lugar, são bens de luxo. Bolsas, relógios, joias, roupas de grife, calçados. São itens que continuam dominando o valor de mercado das falsificações. E aí você tem que tomar cuidado. Às vezes você vai lá, né, no Mercado Livre, no Senai, compra e você está achando que é original. E não é. Depois vem ali na lista eletrônicos e componentes, carregadores, baterias, tal. Depois vem peças automotivas industriais. Não sei se tem pneu falsificado, Gui. Tem também? Tem também. Esse cara não perde tempo, né? Pastilha de freio, tal. Depois, olha só, produtos de saúde, consumo, como cosméticos,
suplementos alimentares. Né? Cadê a turma dos bombados, dos corredores, dos atletas aí, né? Whey, creatina, não sei o quê, ó, cuidado. Xaropes, e vai, gente, conteúdo digital de propriedade intelectual, música, livro, e-book, e segue a lista. Agora, o que é interessante aqui, né? O que envolve e sustenta uma rede de falsificação? Existem alguns agentes aqui. O primeiro agente é o agente falsificador. É aquele que representa a origem da falsificação. É aquele que cria o que é falso. É aquele que transforma a mentira em cara de verdade. É aquele que manipula essa verdade. São as fábricas clandestinas, são os produtores de conteúdo enganoso, e por aí vai. Então, esses são os primeiros agentes de uma rede de falsificação. Os segundos agentes são aqueles que distribuem, são os intermediários, são aqueles que espalham aquilo que é falso. Que ele vai lá e dá uma pintadinha, tá, uma conversa, como se fosse verdade, algo que é o quê? Mentira, que é engano, né? Levam essa mentira, dão a aparência de legitimidade, vendem bem, mas na verdade só está te enganando. E por fim, um produz, outro distribui, e quem que é o outro na ponta da cadeia, da rede? Quem? Consumidor, é o que compra. Às vezes, ele compra porque ele foi enganado. Por inocência, desconhecimento, é uma vítima. Eu, uma vez, né, muitos anos atrás, não sei se eu já falei aqui, eu caí no golpe do emprego. Mas, pô, pastor, mas golpe do emprego? Foi golpe do emprego. Primeira entrevista que eu fui fazer em São Paulo na minha vida era um golpe. Um golpe. Depois disso, ainda voltei a fazer várias outras entrevistas. Aí, quando o pessoal da RH me ligava, eu falava assim, mas tem que pagar alguma coisa? Eles, não, senhor, não precisa pagar nada. Eu falei, tá bom, se tiver que pagar, eu não vou, hein? Caiu uma vez, basta, né? Duas também não. Mas, existem aqueles que aceitam e que sustentam o que é falso. Compra deliberadamente. Procura o que é clandestino. Procura o que é ilegal. Procura o que é falsificado. Por quê? Porque quer algum benefício que? Financeiro, é mais barato. E se quer saber a origem, se é um produto que talvez seja até original, mas foi roubado, produto de contrabando, não foi pago imposto, enfim, é uma rede. No Brasil, recentemente, né, saiu aí nos noticiários, bebidas destiladas foram adulteradas por metanol. Alguém passou mal aí que tomou? Deixa eu ver. Ninguém. Então, pastor Renato, fica meio de olho. De repente alguém assim passa mal, sem muito, né? Vai internado de repente, sem saber o que foi. Rapaz, abre teu olho. Né? Aí uns 5 dias no hospital, mas o que teve? Rapaz, uma infecção, não sabe o que foi. Se fosse você, eu ficava esperto. Pode ser um metanolzinho ali, uma água estranha. Mas é isso, gente. Ninguém quer cair na falsificação. Agora, infelizmente, existem mais coisas sendo falsificadas. E coisa muito séria. O Evangelho de Jesus sendo falsificado. Mensagens sendo falsificadas. Não é de hoje que existem os falsificadores. Na verdade, o maior e mais antigo falsificador, o falsificador dos falsificadores. O pai da mentira estava desde o início falsificando. Falsificando o quê? A palavra de Deus. Quem é ele? Satanás. O diabo, o acusador, o pai da mentira. Leia comigo Gênesis 3, de 1 a 4. Veja lá esse episódio. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: não podemos, aliás, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A mulher tinha clara consciência do que Deus havia falado para ela e para Adão. Ela diz: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas ele disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas qual foi a palavra de Satanás para ela no início? Não comam de nenhuma das árvores do jardim. Ele mudou. Ele adulterou. E ela fala: não, ele não falou de nenhuma, ele falou: não coma dessa. Mas mal imaginava ela que, já começando a dar trela para este, eu vou usar uma palavra aqui, mas eu posso ser injusto, né? Para este negociador da falsificação, ela já estava sendo seduzida. E o texto continua: a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. E aí veio o bote fatal. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e gravem essa outra parte: e vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O pai dos falsificadores é Satanás. O primeiro herege que existiu. O primeiro falso profeta. O primeiro mestre da falsificação de mensagem. O primeiro a colocar uma fake news no mundo. Na verdade, não uma fake news aqui, mas um fake gospel, um evangelho falso. E assim, nos dias de hoje, cada vez mais, tem sido introduzido sorrateiramente no meio das igrejas, por meio de falsos profetas, falsos ensinadores, mensagens falsas que têm enganado a muitos. Judas, ele escreve nesse sentido com essa preocupação. Veja que no começo do texto que nós lemos aqui no versículo 3, ele tinha no coração o desejo de compartilhar com aqueles destinatários, estes que foram chamados, que ele disse que eram amados de Deus, Pai, guardados por Jesus Cristo. Ele tinha o desejo de falar com eles sobre salvação. Ele queria falar com eles sobre o resgate, sobre a graça maravilhosa de Deus que havia se manifestado através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Isso estava ardendo no coração dele. Mas ele disse assim: olha, eu estava ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, mas senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, que uma vez por todas foi confiadas aos santos. Ele viu que era necessário falar que não bastava apresentar o evangelho para quem não conhecia, mas também era preciso ensinar aqueles que já conhecem e vivem o evangelho a batalharem pela sua fé. Se você ainda não conhece o evangelho, você precisa conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas se você já conhece e já entregou seu coração a ele, você precisa batalhar pela sua fé, sabendo que muitos estão tentando enganar e introduzir falsas heresias. O evangelho, ele nos apresenta a oportunidade de entrada no reino de Deus, pelas portas da frente, por meio da fé. Mas, por outro lado, o falso evangelho tem levado muitos a se afastarem do reino de Deus pela porta dos fundos. Tão importante e urgente quanto a gente falar do evangelho para os descrentes, nós precisamos falar da batalha pela fé aos crentes. Agora, para nós hoje, quais perguntas são importantes para a gente compreender esse texto e a relevância dele para nós, na nossa vida, nos nossos dias, nos nossos contextos, sobretudo na nossa jornada discipular da fé? Que falso evangelho é esse? Ou estes? Quem são esses falsos pregadores, profetas, mestres? Judas, ele diz aqui no versículo 4, veja lá: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo,
infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Quando nós falamos na mensagem da semana passada, que nos últimos tempos haveria egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, dos prazeres, inimigos de Deus, aparentes de piedade, Paulo escreveu para Timóteo sobre aqueles que estavam nas igrejas. Judas escreve aqui para aqueles que estão nas igrejas. Estas pessoas, elas estão infiltradas de forma dissimulada no meio das igrejas hoje. Não apenas das igrejas locais, mas eu gostaria que a gente pensasse também no meio chamado evangélico, no meio chamado cristão, através de tantas fontes que a gente tem de comunicação hoje em dia. Então, quem são estes? Eles estão infiltrados, dissimuladamente no meio da igreja. Eles transformam graça em libertinagem e eles negam Jesus Cristo em soberania e senhorio. Judas, ele alerta, versículos 17 a 19. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais deixam-se levar por seu instinto natural, pois não têm o Espírito. O divisões aqui não é só no sentido da igreja local, mas é no sentido também de, às vezes, um a um, enfraquecer, ainda que a pessoa continue congregando, mas se desviou da fé. Isso é possível, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso ou no próximo sermão. Agora, Judas disse aqui que isso não era novidade, os apóstolos haviam predito. Se a gente ler a carta do apóstolo Pedro, a segunda carta, capítulo 2, olha o que ele vai dizer. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Tem uma diferença aqui do falso profeta e do falso mestre. O mestre, ele é alguém que ele tem uma habilidade muito especial. O falso profeta, por alguém que conhece bem ali a palavra, ele pode ser facilmente identificado. Mas o falso mestre não. O falso mestre, ele é carismático. O falso mestre, ele é eloquente. Ele tem uma boa retórica. Ele é uma pessoa simpática. Ele é empático, ele tem o dom da palavra. Ele convence. Ele argumenta. Ele usa a palavra. Mas ele distorce a palavra. O falso mestre, talvez para o nosso contexto ele seja mais perigoso que o falso profeta. Mas surgirão falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão secretamente, olha só, secretamente heresias destruidoras. Gravem essa expressão. Introduzirão secretamente. Se é secreto, isso vai vir disfarçado. Isso vai vir com uma cara boa. Isso vai vir com algo que parece a palavra de Deus, mas com desvios sutis, aqui na origem, que lá na frente vão levar para o destino errado. Chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Essa palavra heresias, o significado dela ali no grego, a palavra friamente significa escolha. É uma opção, simplesmente isso. Ou seja, uma ação de escolher. Quando a gente olha para o contexto judaico bíblico ali, ela já parecia mais no sentido de partido, de uma seita. Por exemplo, eles falavam da seita dos fariseus, o partido dos fariseus. A palavra aqui é a mesma, é heresias. A palavra grega é hereses. Atos 26:5 diz, Paulo diz, vivi como fariseu segundo a mais severa seita da nossa religião. É essa palavra que está sendo usada ali. Então havia esse contexto ali.
como um partido religioso. Mas com o avanço da igreja prometida, essa palavra evolui rapidamente para um sentido mais negativo, associado a uma divisão ou erro doutrinário, como foi citado por Pedro aqui na carta, capítulo 2, que a gente leu, versículo 1. Introduzirão secretamente heresias destruidoras. Aqui já, então, a palavra traz significado de uma descaracterização, uma falsificação de uma mensagem. O sentido completo da frase seria: introduzirão de forma secreta doutrinas que conduzem à destruição. Ou seja, existe um progresso. Começa com uma infiltração, passa por um processo de distorção do ensino de forma secreta, mas que culmina no quê? Na destruição. Por isso elas são destruidoras. Nos últimos tempos, falsos evangelhos têm se multiplicado. E lendo a epístola de Judas aqui, em especial o versículo 11, vieram aqui ao coração compartilhar 3 princípios enganadores que dão origem a uma série de distorções ou de falsificações dos nossos dias. Eu vou ler aqui, não está no PowerPoint isso, mas o versículo 11 diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Eu vou falar desses 3 princípios, um hoje e 2 na próxima mensagem. O primeiro princípio enganador, então, é o caminho de Caim. Caim representa o falso adorador. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. O caminho de Caim é um caminho antigo. Caim representa aquele adorador que se aproxima de Deus. Ele está próximo. Mas ele não tem uma fé genuína. Seu coração não viveu o arrependimento sincero. E aí o que acontece no episódio? Eu não vou ler o texto bíblico aqui, está lá em Gênesis capítulo 4, você pode ler Gênesis 3 a 7. Caim tinha um irmão, que era Abel. Eles se apresentam para entregar uma oferta ao Senhor. Seu irmão Abel, ele era um pecuarista. Ele apresenta lá então um cordeiro, um novilho. Já Caim, ele era agricultor. Ele apresenta das primícias daquilo que ele colheu. Alguns vão dizer que foi porque um apresentou o sacrifício, o outro não, mas a essência não é essa. Pelo menos é aquilo que eu acredito. A essência era o coração de Abel e o coração de Caim. A palavra de Deus diz que o Senhor se atentou e aprovou para a oferta e para o coração de Abel, mas rejeitou o coração e a oferta de Caim. Por quê? Porque o coração de Caim estava longe. O coração de Caim estava aberto, tomado por ódio. O espírito com que ele apresentou, não havia quebrantamento, não havia obediência, não havia desejo de agradar a Deus. Era uma preocupação mais estereótipa, talvez religiosa, do que de fato espiritual. Quando a sua adoração não foi aceita, o que aconteceu? Ele se enche de ira, de inveja, ele mata o seu irmão Abel, cujo coração e oferta haviam sido aceitos por Deus. Isso revela que o coração que busca reconhecimento humano, ele não recebe a aprovação divina. Muitas vezes, o falso adorador, ele quer simplesmente algum tipo de status, algum tipo de elogio. Ele talvez quer ser visto, mas o verdadeiro adorador, ele está preocupado com o quê? Com o coração que ele está entregando para diante do Senhor. E agora, qual que é o problema? Este princípio enganador do caminho de Caim, ele dá origem a algumas heresias dos nossos dias. Uma heresia contemporânea relacionada aqui é o espiritualismo individualista e a adoração centrada no eu.
Espiritualismo individualista, adoração centrada no eu. O que é isso? Se trata de uma fé desconectada da comunidade e centrada na experiência pessoal. Esse tipo de heresia dos nossos dias, mas que vem de um princípio antigo, é quando o culto, e quando eu digo culto pessoal, inclusive, ele gira em torno da experiência do adorador e não da glória de Deus. Essa mentalidade está presente em movimentos que reduzem a fé ao bem-estar pessoal, tratando Deus como um meio para o sucesso e não como o fim supremo da adoração. Esses dias eu estava vendo ali no Instagram uma propaganda de um aplicativo, eu estou sempre pesquisando essas coisas, então acaba aparecendo bastante para mim. Um aplicativo sobre como receber pessoas na igreja. E o slogan de atração ali, chamativo deles, dizia: acolher é mais importante do que o louvor. Tinha todo um raciocínio mercadológico por trás disso. Eu entrei lá, eu comentei. Falei, me parece que existe alguma inversão de valores nessa frase. Porque se nós não estivéssemos aqui hoje para adorar a Deus, que se faz presente, que é o único digno de receber um elogio, um louvor, como disse o Danilo aqui, um bem-dizer dos nossos lábios como fruto do nosso coração, se a gente não veio aqui para fazer para Deus, gente, como diz a cançãozinha lá, para que nasci, se não for para te servir, se não for para te adorar. Esse é o propósito. Agora, queridos, não se enganem. Vamos voltar ao pai dos falsificadores. Veja lá, o objetivo de Satanás sempre será ser adorado no lugar de Deus. Por isso ele sempre se opõe à adoração a Deus. Por este motivo ele foi expulso dos céus. Depois ele semeou a cobiça no coração de Adão e Eva. Veja quando a gente leu Gênesis 3 lá. Pois serão como Deus. Aquilo que ele queria ser, e o motivo pelo qual ele foi expulso dos céus, foi o que ele tentou semear no coração de Adão e Eva. O quê? Ser igual a Deus. E aí foi isso que ele tentou Jesus para que o adorasse, Mateus 4,9. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas com Jesus não colou, não. Jesus disse o que para ele? Palavra de Deus aqui comigo. O que Jesus disse? Só o Senhor adorará, só a Ele prestarás culto. A gente tem alguns exemplos de movimentos ou tendências no contexto brasileiro. Existe uma delas chamada espiritualidade sem religião. Conceito: é um movimento filosófico e cultural, não necessariamente cristão, que valoriza a experiência espiritual individual e subjetiva, sem vínculo institucional com qualquer religião organizada. Aqui, não estamos falando aqui de pessoas que são crentes, mas não estão frequentando uma igreja. Eu vou falar disso depois. Aqui, o contexto são de pessoas que não querem qualquer tipo de vínculo com a instituição. A pessoa afirma, eu acredito em Deus, mas não em igreja. Eu sou espiritual, mas não sou religioso. Vocês devem conhecer muitas pessoas que dizem isso. Ele nega ser um ateu. Ele nega ser um agnóstico. Ele diz acreditar em Deus, mas num Deus que é conveniente para ele. Na verdade, um Deus que o agrada. Essa tendência está crescendo globalmente também no Brasil. Não apenas entre ex-evangélicos, mas entre católicos e pessoas sem uma filiação formal. Depois você pode pesquisar, essa reportagem saiu no Datafolha em 2022. 28% dos brasileiros afirmam acreditar em Deus, mas não seguir uma religião institucional. Então essa é uma heresia contemporânea, a espiritualidade sem religião. Sem um vínculo, sem um aprofundamento, sem entrega. Uma outra, talvez até um pouco mais conhecida, é a teologia do coach, ou o evangelho do coaching. Talvez você já ouviu falar. Não vou citar nomes aqui. Tá? O que é isso aqui?
É a fusão entre autoajuda motivacional, coaching de desempenho e linguagem religiosa cristã. Ele apresenta um evangelho centrado no potencial humano. Olha a diferença, olha a sutileza, olha a introdução secreta, olha a dissimulação. Tem um linguajar, o quê? Evangélico, atraente. Então ele apresenta um evangelho centrado no potencial humano e não na cruz. Aqui mora o princípio do ministério de Satanás, que é o quê? Roubar a adoração do lugar de Deus. Deus quer habitar o centro do nosso coração, para que a gente o adore verdadeiramente. Quando eu coloco o eu no meu coração, o prazer, o que eu quero, o que me satisfaz, o que me faz sentir bem, o que traz paz ao meu coração, eu estou no fundo, caindo no conto da antiga serpente. Lá em São Paulo tem, ó, o pessoal, você vai lá na Sé, tal, tem os caras que vai contando uma história, o pessoal faz uma roda lá, né? A gente falava que era o homem da cobra, né? Ele tinha um negócio dentro de um saco lá, e ele falava, ele contava, quando eu enrolava, ele falava. Quando a gente cai nessa conversa do eu, de você é, yes, you can, né? Você pode, você é maior, acredite em você, tal. Você está caindo na conversa do homem da cobra. Está caindo no falsificador dos falsificadores. É o cara que está te prometendo um emprego. É o cara lá do original. Mas que está enganando o seu coração. E aí o que acontece? Esse evangelho, ele enfatiza a autoconfiança, a prosperidade e a performance. E ele dilui conceitos como pecado, arrependimento e graça. Ele até fala. Mas é um negócio assim, né? Bem disfarçado. O foco deixa de ser a glória de Deus e passa a ser a realização pessoal do indivíduo. O mesmo desvio do caminho de Caim, onde a adoração e a fé são moldadas conforme o homem deseja e não conforme o que Deus quer. Isso aqui é uma citação da revista Ultimato, edição digital de 2022, a teologia do coaching e a deturpação do evangelho. Cuidado, muito cuidado. Tirar o lugar de Deus na adoração é o ministério de Satanás. Colocar o eu no coração no lugar de Deus é idolatria. É o ministério do falsificador. O que Jesus disse a respeito disso? João 23, 24, capítulo 4. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Adoradores verdadeiros e não falsos. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nos últimos tempos, muitos seguem o mesmo caminho, buscam uma adoração centrada no próprio coração, no homem, emocionalmente intensa, mas espiritualmente rasa. Eu trago aqui uma frase, um parágrafo que diz assim: alguns, por um lado, confundem emocionalismo ou excentricidades de um culto com adoração. Tem gente que acha, né, extravagar e tal, que é uma verdadeira adoração. Já outros acham que a solenidade, a formalidade litúrgica produz a verdadeira adoração. Cuidado, cuidado. Ambos estão errados. O verdadeiro adorador é o que entrega um coração sincero e uma vida íntegra em sua intenção diante de Deus.
A verdadeira adoração está ligada com a essência do que somos e não com a aparência do que fazemos ou parecemos ser. Caim queria ser aceito sem obedecer. Muitos hoje querem ser abençoados sem se render. Esse é o primeiro princípio enganador. O caminho de Caim. Eu quero concluir essa mensagem com vocês, relembrando dos produtos falsificados, que podem enganar os nossos olhos, mas não engana o fabricante. Há muita fé falsificada nos últimos tempos, mas Deus não é enganado. Caim ofereceu algo que parecia adoração, mas o selo do seu coração não era genuíno. Quis o favor de Deus, mas não quis a vontade de Deus. Hoje, eu gostaria que você convidasse o seu coração, aliás, convidasse o Espírito Santo a examinar o seu coração. O pastor Renato falou aqui do autoexame, momentos antes da ceia. E a reflexão que eu gostaria que você fizesse, independente da sua religião, independente do seu estereótipo de fé ou de adoração que você possa ter, será que a fé que nós temos tido, ela é verdadeira? Será que a nossa vida tem sido uma adoração sincera? Ou apenas o cumprimento de um ritual? Deus, ele não rejeita quem erra. Deus rejeita o coração que não se arrepende. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu pecados abomináveis. Tomou para si uma mulher que não era dele. Armou a morte do marido dela. Mas depois foi repreendido pelo profeta Caim e se arrependeu amargamente. Confessou o seu pecado. Entregou seu coração a Deus. E Deus disse que ele foi um homem segundo o seu coração. O que o Espírito Santo está falando no seu coração hoje? Talvez por anos você consumiu um evangelho ou evangelhos adulterado. Talvez você abasteceu em posto lá que a gasolina espiritual era batizada. Talvez comprou produtos que eram espiritualmente de origem duvidosa. Talvez você se feriu nesses armazéns da fé. Talvez você caiu no conto dos coachings evangélicos. Talvez você esteja aí na linha do que importa é o espírito, o corpo. Deixa pra lá. Talvez você seja daqueles que não queira o vínculo, você resista a uma instituição chamada igreja. Porque talvez tenha olhado para a vida de pessoas que têm decepcionado e dado um mau testemunho tão grande. Por isso este é um tempo de recomeçar. Esse é um tempo de voltar. Este é um tempo de entregar. Este é um tempo de pegar o coração e submeter ele diante do fogo, para que o fogo possa queimar aquilo que é impureza e possa trazer ao seu coração o valor daquele metal precioso que é o ouro. Mas não o ouro do que você é, o ouro do Evangelho, o Evangelho autêntico, o Evangelho verdadeiro.
O Evangelho que nós conhecemos a origem, nós sabemos a fonte. O Evangelho original. Não porque eu estou aqui falando, não. Mas é o Evangelho aqui, ó, da palavra de Deus. O Evangelho genuíno. O Evangelho que não se corrompe. O Evangelho que nos leva à verdadeira adoração. Hoje o Senhor chama você e a mim a sermos verdadeiros adoradores. Ser mais do que alguém que canta, mas alguém que se entrega. Não alguém que vive da aparência, mas alguém que vive de fé. Se eventualmente há algo falsificado em sua adoração, hoje é dia de confessar. Hoje é dia de ser restaurado. Hoje é dia de, como disse Paulo a Timóteo, tu, porém, permaneça nas coisas que aprendestes quando era criança, das sagradas letras, que tem poder para te trazer a salvação, que tem poder para te fazer batalhar pela tua fé, porque a jornada da vida discipular é uma batalha, é uma guerra, é uma luta pela fé, a fé que Satanás tem tentado destruir, a fé que seus agentes falsificadores têm tentado dissimular, que vendedores do mercado da fé têm tentado fazer com que a gente compre, que muitos têm tentado dissimular, enganar o nosso coração. Baixe sua cabeça, ore a Deus. Qual é o toque do Espírito Santo que nesse momento trouxe não paz ao seu coração, mas trouxe desconforto? Qual foi a palavra que o Espírito Santo incomodou seu coração? Qual foi a palavra que ao você ouvir, seu coração deu aquela acelerada? Você falou, meu Deus, eu comprei dessa banca e me falaram que era o Evangelho autêntico, mas não era. Eu frequentei comunidades, eu ouvi mensagens, eu li livros, mas que na verdade estavam falando para eu ouvir a voz do meu coração e não a voz de Deus. A voz da satisfação pessoal e não a voz do sacrifício pessoal, que é a condição para se tornar um discípulo de Jesus, porque Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. A cruz é um instrumento de morte. E siga-me. O que você precisa matar dentro do seu coração? O que você precisa dia a dia lutar para fazer morrer, porque existem ali indícios, elementos do caminho de Caim, o caminho do falso adorador, do adorador rejeitado. Pai querido, nós, diante do poder, da veracidade da Tua palavra, que é como uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, que nos faz discernir pensamentos e propósitos do coração. Pai, diante dela, nós queremos submeter diante de Ti o nosso coração. Suplicar que o Senhor sonde com o Teu fogo purificador do Teu Espírito Santo. Elimine todas as impurezas, Pai, que tem deturpado a fé pela qual nós batalhamos.
Pai bendito, tira dos nossos ouvidos o comichão pelas coisas que nos agradam. Tira dos nossos olhos a atração por aquilo que aparentemente é belo. Afasta do nosso coração o desejo da aprovação humana, da adoração de homens, e coloca em nós, ó Pai bendito, um coração contrito e quebrantado, que só tem lugar para um, que é Deus, o verdadeiro adorador, Pai. Pai, como o nosso coração muitas vezes é duro, Pai, como o nosso coração necessita ser lapidado pelo Senhor, por isso nós te pedimos, Pai, lapida o nosso coração, refina, tira aquilo que é bruto, tira aquilo que é duro, tira aquilo que ele é imperfeito, e dá-nos um coração de carne, como diz a tua palavra, que possa ser escrito e moldado pelos dedos do Senhor com a tua palavra genuína. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.